Eu fiz 2 vídeos sobre a Confissão de Fé de Westminster, um que falava sobre as alterações da Confissão de Fé de Westminster e o outro que falava por que eu defendo os 10 documentos originais de Westminster. O primeiro vídeo causou algumas reações de pessoas perguntando para mim, então, como é que a gente sabe que a gente tem a verdadeira, a confissão original de fé de Westminster, os documentos originais de Westminster? Como é que a gente sabe disso? E hoje eu vou estar respondendo isso aqui, analisando algumas dessas alterações, porque aí você sabe exatamente qual confissão de fé de Westminster que você tem. Eu só estou analisando a confissão de fé, também tem mudanças no catecismos que são menores, mas que fazem sim diferença. Mas para não gastar muito do seu tempo, eu vou começar pela confissão de fé de Westminster. Se vocês tiverem interesse também de saber quais são as alterações dos catecismos, deixa aqui embaixo que eu vou fazer outro vídeo a respeito. E outra coisa, pessoas me perguntaram também onde que então a gente pode encontrar a confissão de fé original, os documentos originais. Isso você pode fazer com o reverendo Joelson Galvão, lá da Publicações O Pacto 1638 no Instagram. Eu vou deixar o link para vocês embaixo nos comentários. E se vocês não tiverem Instagram, vocês entrem em contato comigo também para os comentários, que eu posso enviar o contato direto dele para vocês. Ele fez a tradução dos 10 documentos originais de Westminster sem nenhuma alteração. Ele traduziu isso para o português e ele tem a versão física e a versão e-book, tanto que eu vou estar usando a versão e-book dele que ele publicou pela Amazon, tá? É tranquilo de vocês acharem também. É só botar lá na Amazon Publicações O Pacto 1638, Confissão de Fé, Padrões de Westminster, acho que é assim que é chamado, que vocês encontrarão lá na Amazon também, tá? É bem baratinho, vale a pena vocês comprarem e conferirem também, tá? Então vocês podem ver aqui, desse lado aqui a gente tem a Confissão de Fé de Westminster original, como você pode ver aqui, os padrões de Westminster, né? Eu tenho o aplicativo do Kindle aqui no computador. E desse outro lado aqui, você tem a confissão alterada, ok? Que você pode encontrar também no site da monergismo.com. Então, eu vou trazer para você aqui nesse vídeo 4 mudanças, tá? Que foram assim vamos dizer assim, as principais. Porém, existem várias outras mudanças que ocorreram, adições, remoções de versículos, muitas outras coisas, ok? Mas não dá tempo de eu mostrar tudo aqui para vocês. E novamente, eu só vou mostrar aqui da confissão e não dos catecismos, né? E como vocês já sabem, existem 7 outros documentos que também estão contidos nesse e-book aqui, que a Assembleia de Westminster produziu e que hoje em dia, infelizmente, não é usado pelas igrejas, pela maioria das igrejas presbiterianas no Brasil, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a maior alteração para o final do vídeo, para vocês também assistirem todo o vídeo e me ajudar aqui a promover esse canal, ok? Então vamos começar aqui. A primeira alteração, que é uma alteração que menosprezam, inclusive, que falam assim que não tem problema, foi só uma pequena mudança, que não importa muito para a nossa teologia, mas eu discordo. É uma alteração muito séria, que a gente pode ver aqui já, vamos dizer assim, o começo do liberalismo entrando na igreja por causa dessa pequena alteração, né? E detalhe que as alterações que a gente vê na confissão de fé, que, por exemplo, a IPB aceitou, são alterações que ocorreram em 1788 e em 1877. Então, assim, a IPB, ainda bem, não aceitou alterações que ocorreram posteriormente, tá? E isso, para ser bem justo aqui com a IPB também, porque tiveram alguns irmãos que comentaram da última vez, né, que a IPB não aceitou os capítulos adicionados, né, do Espírito Santo e tal. E tudo bem, que bom que eles não aceitaram, mas existiram outras igrejas nos Estados Unidos que aceitaram isso, né? E se não me engano, até algumas no Brasil também. Então, vamos aqui começar com a nossa análise, ok? A gente está aqui no capítulo 24 do matrimônio e do divórcio, né? E essa aqui é a versão original. E no 4º ponto você vai ler o seguinte, ó. O matrimônio não deve ser dentro dos graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra. Nem podem tais matrimônios incestuosos jamais tornar-se lícitos
por qualquer lei humana ou consentimento das partes, de modo que essas pessoas possam viver juntas como esposo e esposa. Agora vem aqui, ó, a mudança, tá? Porque até aí tudo bem, a gente vê a mesma parte aqui também, né, no 4. Agora vem essa aqui, ó. O homem não pode contrair matrimônio com alguma parenta consanguineamente mais próxima de sua esposa do que ele poderia com a sua própria parenta, nem a mulher com algum parente consanguinemente mais próximo do seu esposo do que ela poderia com seu próprio parente. O que isso significa? Vamos dizer que a sua esposa morre, né? E você queira casar com a mãe dela, né? Isso é errado, conforme a Confissão de Fé original de Westminster diz, né? E eles dão versículos bíblicos que falam sobre isso. Você vê aqui, ó, Levítico 18 tem uma lei sobre isso, 1 Coríntios 5:1 tem um exemplo disso que Paulo fala na igreja de Corinto, né? Que um homem casa com a mãe da esposa dele, né, que dá a entender que a esposa dele morreu e que Paulo condena isso, né? E Amós 2:7 também. E o interessante é que se você for aqui, ó, capítulo 24, tá? E você pegar esse mesmo ponto 4, você não vai ver essa menção aqui, tá? Só vai ver aqui, ó, até essa parte aqui, de modo a poderem coabitar como marido e mulher, ou seja, para aqui, ó, de modo que essas pessoas possam viver juntas como esposo e esposa. Não tem o resto desse argumento aqui, desse ponto aqui. Ou seja, nessa alteração já é dito pra gente assim: se você quiser casar com a sua sogra depois que a sua esposa morrer, não tem problema nenhum, né? Não é dito aqui. Tanto que eles até não incluem alguns desses versículos aqui. Eles até incluem o exemplo de Paulo aqui, que ele dá em 1 Coríntios 5:1, mas não dão explicação do porquê, né? Isso que é interessante. E eles também não incluem Amós 2:7. E se a gente pegar aqui, Amós 2:7 diz o seguinte, ó, suspirando, esse aqui é a versão ACF, tá, gente? Texto recebido. Falando isso, a gente fez uma live sobre o texto recebido e o texto crítico, manuscritos da Bíblia. Bem interessante essa live, vou deixar no cartãozinho aqui para vocês assistirem. Aqui em Amós 2:7 diz o seguinte, olha só: suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e o homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. Olha só como isso é tão importante para o Senhor. E é claro que a gente pode ter uma interpretação diferente desse texto. Alguns podem dizer assim: um homem e seu pai estão fazendo isso simultaneamente, né? Vamos dizer assim, que é completamente blasfemo, né? Contra o Senhor. Porém, os puritanos tinham um pensamento diferente sobre isso, como a gente vê na própria confissão original, que independentemente de seu pai ou seu filho estarem vivos, que isso continua sendo algo errado, que isso demonstra já um certo tipo de lascívia no seu coração, né? De você estar desejando, então, a sua sogra, né? Ou então o seu genro, ou então a sua nora, antes mesmo, talvez da sua esposa morrer, ou então até mesmo depois, né? É complicada essa situação, né? Então aqui a gente vê que essa pequena mudança faz sim uma diferença no entendimento que a gente tem sobre o casamento. Então você já sabe, se você tiver essa versão aqui, que omite essa segunda parte aqui da explicação, você já sabe que você tem a versão alterada da confissão, tá? Bem, a segunda mudança que eu quero mostrar para vocês é do capítulo 20, tá? Que se chama da liberdade cristã e da liberdade de consciência, que a gente vê também no ponto 4, uma mudança que eles fizeram. Aí a gente está falando de o que pode acontecer com pessoas, né, que violam esse princípio, que violam a sua consciência, né, com preceitos que são anticristãos e tudo mais. Vamos ver aqui no ponto 4 que é dito na confissão de fé original. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram designados por Deus para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder lícito, civil ou religioso, ou ao exercício dele, resistem à ordenança de Deus. E se eles publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou
aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto, ou à conversação, ou ao poder da piedade, ou se publicarem opiniões ou mantiverem práticas que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e defendê-las, sejam destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, eles podem legalmente ser chamados a prestar contas disso e serem processados pelas censuras da igreja e pelo poder do magistrado civil. Ou seja, os puritanos acreditavam aqui que o magistrado civil e a igreja tinham uma relação íntima, tinha uma parceria muito íntima, né? Que o Estado também ele prestava contas a Deus. O Estado não é que ele era a igreja, mas o Estado tinha uma religião. Agora a gente vai ver aqui na versão alterada, como é que está escrito. Eu vou começar daqui porque o resto é basicamente a mesma coisa, tá com pequenas exceções, mas vou começar por aqui. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela. Agora vem, podem de justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. E é um pouco contraditório aqui, porque aqui dizem que pode ser processados, mas por quem que pode ser processados? Não diz explicitamente aqui, porque aqui está dizendo claramente pelo poder do magistrado civil, ou seja, existia uma concordância entre a igreja e o magistrado civil. Aqui não existe. Tá? Aqui é meramente dito que eles podem ser processados. E aqui eles enfatizam as censuras da igreja e pelo poder do magistrado civil, ou seja, o magistrado civil tinha o seu poder de opinião, o seu poder exercido também no meio da igreja quando se trata de pessoas dizendo coisas contrárias à religião. Porque todo esse ponto aqui é dito sobre isso, tá? Que coisas que interrompem a paz externa da igreja, tá? E que coisas que falam contra a ordenança de Deus e contra vários outros princípios do cristianismo. Ou seja, o magistrado civil entra em ação até nessas coisas aqui, que estabelecia então uma ordem, tanto na igreja como no magistrado civil. E aqui a gente não vê isso. E vocês vão entender melhor isso no último ponto que eu vou fazer, tá? Mas primeiro vamos para o terceiro ponto, que é do capítulo 31, tá? Dos sínodos e concílios. No segundo ponto diz assim na versão original: assim como os magistrados podem legalmente convocar um sínodo de ministros e outras pessoas competentes para consultarem e se aconselharem acerca de questões religiosas, do mesmo modo, se os magistrados forem inimigos declarados da Igreja, os ministros de Cristo podem, por si mesmos, em virtude de seu ofício, em conjunto com outras pessoas competentes enviadas por suas igrejas, se reunir em assembleias. Então, novamente, você vê aqui uma relação íntima, uma parceria entre o magistrado e a igreja, ou seja, o magistrado aqui valoriza a igreja, valoriza as questões eclesiásticas também. Eles não se intrometem, mas eles valorizam isso. E um fica de olho no outro, né? Ou seja, se o magistrado fizer alguma coisa, a igreja vai em cima. A igreja vai em cima. Se eles fizerem alguma coisa errada, que vai contra a religião cristã, a igreja vai em cima, vai para cima dele. O contrário também é verdade. Se a igreja estiver fazendo alguma coisa de errado, cometendo crimes que são considerados civis pela sociedade e pela Bíblia principalmente, o magistrado civil também vai chamar a atenção da igreja por meio desses concílios. Então, é isso que acontecia também no tempo dos puritanos, né? Tanto que quando o rei, se eu não me engano, Henrique I ou II quis trazer uma tirania, né, uma supremacia assim, dele mesmo, o parlamento lá dos puritanos muitas vezes barrava ele, dizendo: não, isso aqui você não pode fazer. E a igreja estava junto com os puritanos ali nesse sentido. Então a parceria entre o magistrado civil e a igreja é muito importante
para os puritanos. Então vamos ver aqui como está no capítulo 31, no ponto 2, na versão alterada, que diz o seguinte, ó: aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Você vai ver aqui que já é bem diferente, ó: determinar regras e disposições para melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. E você vê aqui então que não existe essa parte aqui do magistrado civil, né, dele chamando concílios e tudo mais, né? Você vê aqui também que a parte 1, por exemplo, é um pouco maior, né, do que essa parte aqui. Você vai ver, por exemplo, que alguns versículos aqui, ó, na parte 1 foram adicionados, tá? Aqui você vai ver que outros versículos na parte 2 foram removidos. Então você já sabe agora que se você tiver essa menção sobre o magistrado civil, você tem a confissão de fé original, e se você não tiver, você tem a confissão alterada, ok? E novamente muitos vão falar assim: ah, mas eu concordo com a alterada. Esse não é o ponto, gente. Esse não é o ponto. O ponto é a honestidade que a gente tem com a história da igreja. A gente realmente está falando para as nossas igrejas que a gente segue a confissão original ou que é uma confissão que foi alterada mais de 120 anos depois dos puritanos, né? Ou seja, não existia mais nenhum puritano vivo naquela época, né? O que a gente está dizendo então para os nossos irmãos, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto. Se você concorda com as alterações, se você concorda com esses 3 documentos só, então que a gente seja claro sobre isso. Eu acho que deveria mudar até o nome, né? Como o irmão comentou no último vídeo que eu fiz, deveriam mudar o nome para Confissão da IPB, ao invés da Confissão de Westminster, porque essa é a verdade. Ou então você pode até colocar assim: Confissão de Westminster, edição americana alterada, ou alguma coisa assim, entendeu? Para as pessoas terem uma noção maior do que aconteceu na história. Inclusive, eu estou planejando em fazer um vídeo sobre isso, porque eu já fiz um vídeo sobre as alterações, que eu falo brevemente o que aconteceu na história. Aí eu fiz um vídeo defendendo os 10 documentos originais de Westminster, e eu acho que eu vou ser um pouco mais explícito no próximo vídeo de por que a confissão original é melhor no sentido teológico, tá? Por que os puritanos acertaram, né, na confissão original quando eles incluíram, por exemplo, o magistrado civil. Eu falo um pouco disso também quando eu estou defendendo os 10 documentos originais, mas eu quero mais me aprofundar, e se você tiver interesse nesse vídeo, deixa aí também nos comentários, tá bom? Agora vamos para a última mudança aqui, tá? Que a gente vai analisar. E essa mudança você vai ver no capítulo 23, tá? O magistrado civil, que foi onde eles completamente mudaram o texto. A gente está falando aqui mais especificamente do 3º ponto, tá? Vamos ler aqui então o original primeiro. Ó: o magistrado civil não pode assumir para si a administração da palavra e dos sacramentos, nem o poder das chaves do reino do céu. Contudo, ele tem autoridade e é seu dever fazer com que a unidade e a paz sejam preservadas na igreja, que a verdade de Deus seja mantida pura e completa, que todas as blasfêmias e heresias sejam suprimidas, todas as corrupções e abusos no culto e na disciplina sejam impedidos ou reformados, e todas as ordenanças de Deus sejam devidamente estabelecidas, administradas e observadas. Aí vem: para uma melhor eficácia dessas coisas, ele tem o poder para convocar sínodos, estar presentes neles e providenciar para que o que quer que seja decidido neles seja de acordo com a mente de Deus. E ele vai passar aqui, tá, vários e vários textos bíblicos que comprovam essa prática que o povo de Deus sempre teve. Novamente, a gente está falando ali de uma parceria bem íntima, né? De o Estado prestar contas para a igreja e vice-versa. A igreja também tem que prestar contas para o Estado. E uma vez que isso foi eliminado, né, a gente vê a bagunça que tanto o Estado se tornou e a igreja se tornou. Porque se a gente for ler aqui, então, na versão alterada, vamos ver aqui, ó, ponto 3.
Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu. Até aí tudo bem. Nem, de modo algum, intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã. Aí, ó, já começa por aí. Sobre as outras, para que todos os eclesiásticos sem distinção gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo, como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina. Nenhuma lei de qualquer estrado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Aí você vê, ó, aqui já tem uma liberdade religiosa, tá? Tá dizendo aqui não só do cristianismo, mas tá dizendo aqui, ó, bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Existe uma grande diferença aqui de entendimento. Os puritanos estão falando que o Estado ele tem que ter a religião cristã como base. E a outra confissão que foi alterada está dizendo, não, todo mundo pode blasfemar, todo mundo pode praticar heresias, que não tem problema. É basicamente isso, tá? Essa grande diferença aqui que a gente vê no capítulo 23, que também foi o que trouxe o liberalismo e o caos, né? Não só para a igreja, mas também para a sociedade, né? E aí talvez eu esteja entrando mais em detalhes sobre o vídeo que eu quero fazer posteriormente, né? E se você quer assistir os outros 2 vídeos que eu fiz, eu vou deixar para vocês aqui, tá? Os 2 vídeos que eu fiz a respeito desse tema, os 10 documentos originais, tá? E também as alterações que aconteceram, que eu coloco aí de uma forma mais histórica para vocês entenderem quando que isso aconteceu e por que aconteceu, tá? Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido, compartilhem esse vídeo e valeu, até a próxima.